Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa casa do coração de cada um de nós, né? A casa do coração virtual, para que a gente possa estudar, sempre agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade e pedindo a Ele que, através de seus benfeitores, possa nos proteger e intuir nos trabalhos dessa noite. Que assim seja. O estudo que a gente traz hoje para reflexão o tema é o fluido vital. E esse estudo ele está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nas questões de 60 a 70, também na Gênesis, e no capítulo 10 e 14, e numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir em 2009, no Centro Espírita, na Casa Espírita Irmã, o Consolador. Essa palestra era de uma palestrante chamada Leila Brandão, e o que ela falou naquele dia me comoveu bastante, me deixou bastante feliz de ter ouvido o que ela falou, e hoje eu vou reproduzir algumas coisas para vocês aqui, dessa palestra dela, tá bom? Então vamos nós. Certa vez, uma professora primária perguntou ao seu aluno de 10 anos onde ele morava. E com a pureza da resposta das crianças, ele respondeu: no meu corpo. E a resposta mais correta, mais profunda que a gente pode perceber. Realmente, nós moramos num corpo físico. Nós somos espíritos que habitamos um corpo, uma carne, que é necessária para que ela seja a habitação das nossas 1001 encarnações que a gente precisa ter, das 1001 experiências dentro da carne que a gente precisa ter. Todos nós temos aquele corpo físico que soubemos e fizemos por merecer. Nós, às vezes, mulheres, nós nunca estamos satisfeitos com a habitação que nós temos, né? Com a morada que nós temos. Se temos cabelo preto, queremos ter loura. Se temos cabelo encaracolado, queremos ter cabelo liso. Mas isso é uma característica nossa, né? De sempre perceber e observar a casa alheia. Mas o que é importante nisso é que a gente entender que nós temos uma vida só e várias existências. E que nós precisamos do corpo físico para cumprir essa aprendizagem. E o corpo físico, para ser animalizado, magnetizado, para ele ter vida, ele precisa do fluido vital. O sopro do Criador. O sopro do Criador que nos dá vida. E isso é muito complicado. A gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe nada sobre esse assunto, que é ciência. E como Camille Flammarion mesmo diz, e está no post de hoje, ele diz: senhores, o espiritismo não é religião, é ciência. E nós estamos no beabá da ciência. Está no post de hoje, postado hoje lá na Casa do Coração, essa frase. E é isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. E por outro lado, nós sabemos, nós temos a certeza que para nossa trajetória na evolução, a gente tem que desenvolver as duas asas. As asas da inteligência e a asa do amor. Então vamos lá, o fluido vital. Esse fluido maravilhoso, cheio de energia, que faz com que o nosso corpo tenha vida. Mas vamos lá do começo. Tudo começa com Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que nós ainda não conseguimos conhecer muito bem. Nós sentimos Deus, nós vemos Deus na sua criação. E os Espíritos dizem: quando o efeito é perfeito, a sua criação também é. Então nós podemos perceber, nós percebemos Deus na sua criação. Nós ainda não temos a palavra certa para dizer o que é Deus, mas nós já conseguimos sentir. E Deus é o Criador, Criador de tudo. Criou o princípio espiritual, o princípio material e o fluido cósmico universal, que é a base de tudo. Através do fluido cósmico universal, da transformação desse fluido, ele criou
o espírito, criou a matéria e criou também o fluido vital, que é uma porção do fluido cósmico universal. Sabemos que nós somos uma tríade: alma, corpo físico, e para a ligação da alma no corpo físico, alma é um nome dado ao espírito didaticamente pelos espíritos, para poder facilitar a compreensão de um espírito encarnado. A alma seria uma explicação didática do espírito encarnado. Então, nós temos a alma, o corpo físico e o perispírito, esse corpo perispiritual que já é dado como um nome, já tem um nome, a ciência já chama de corpo bioplasmático, que faz a ligação entre a nossa alma e o nosso corpo físico e o fluido vital que anima tudo isso, para que a gente possa ter o quê? A vida. Nós sabemos que o nosso Criador nos criou simples, inteligente e a sua imagem e semelhança. Nos criou simples, mas com uma inteligência limitada, que ele chama de ignorantes, no sentido de ignorar. Então, nos criou simples e ignorantes, no sentido de ignorar. E com o potencial da inteligência e a sua imagem e semelhança. Criou o corpo físico adequado para cada um, para que cada um possa ter na experiência da carne o aprendizado em cada existência. E criou também, através de porções do fluido cósmico universal, o perispírito, esse corpo semimaterial, que liga a alma numa parte mais sutil e se liga ao corpo físico numa parte mais densa. Mas por que é tão importante estudar o perispírito? O perispírito tem uma grande importância, porque é nele que é registrado todas as nossas múltiplas experiências. Repito aqui, nós somos uma vida, um espírito, nós somos espírito que tem uma vida e várias existências, várias experiências. No perispírito fica registrado todas essas nossas experiências, todas essas nossas vivências. É que nem a cebola, como é dito, como já foi dado como analogia. A cebola tem várias camadas. O nosso perispírito tem várias camadas e em cada camada é registrado as nossas existências aqui na Terra por enquanto. O perispírito tem outra propriedade muito importante. É a propriedade de guardar nossa memória. Antigamente nós pensávamos que nós éramos uma folha em branco. Mas hoje em dia a ciência já prova que a gente traz memórias. E isso já é provado pela quantidade de crianças prodígios que estão encarnando. E se não fosse a memória que fica armazenada no nosso HD, que é o perispírito, como é que essas crianças saberiam de tanta coisa? Essa é uma outra propriedade do perispírito. E uma propriedade fundamental do perispírito é que ele se adapta. O formato dele se adapta aos mundos habitados. Na Gênesis, os espíritos explicam que Júpiter, que é um planeta mais evoluído em relação à Terra, o perispírito desse planeta é muito mais quintessenciado que o nosso. E toda vez que a gente desencarna, a gente leva para o nosso tratamento espiritual, nós levamos o espírito, levamos o perispírito e o corpo físico fica. E aí nós perdemos o quê? O fluido vital. O fluido vital é que anima toda essa arquitetura de Deus que é o homem. Mas os espíritos nos dizem também uma coisa super interessante. Nesse capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos dizem que existem os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que possuem uma fonte de atividade íntima. Eles crescem, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e morrem. Eles possuem o fluido vital. Os seres inorgânicos, eles não possuem fluido vital. Mas em certo momento,
que a gente ainda não consegue explicar, porque a nossa asa da inteligência ainda não está totalmente desenvolvida. Olha que interessante. Aquele ser inorgânico, ele capta o fluido vital de um ser orgânico e passa a ser orgânico pela lei da atração. O fluido vital, ele se transfere, ele se transmite pela lei da atração, desde o mineral até o hominal. E isso é importante, porque os espíritos nos dizem também que na nossa trajetória de evolução, nós vamos começar no átomo, isso é, na célula básica, no princípio inorgânico, e vamos chegar até os arcanjos, os espíritos evoluídos. Isso é, a nossa trajetória do átomo aos arcanjos. E nessa nossa trajetória, a gente vai passar pelos reinos. Pelo reino vegetal, aonde no reino vegetal nós vamos aprender a hegemonia, nós vamos aprender a respirar. Depois, na nossa trajetória evolutiva, a gente passa pelo reino animal, onde nós vamos aprender a locomoção, para depois chegar no reino hominal e aprender a pensar e aí ter um espírito. Porque antes disso, nessa nossa trajetória de evolução, nós não temos espírito, nós temos apenas um princípio espiritual. Tudo arquitetado com essa lindeza, com essa belezura que é a sabedoria divina, a engenharia de Deus, para que a gente possa ter a vida. Essa comparação é feita eu não me lembro bem do nome da pessoa que fez uma analogia sobre essa nossa trajetória e evolução que passa desde do vegetal ao hominal, mas ele comparou essa trajetória pela ultrassonografia. Gabriel Delanes, ele fez uma analogia da ultrassonografia da gestante, do feto, com essa nossa trajetória evolutiva. Ele fala que primeiro, lá na ultrassonografia da gestante, nos primeiros meses a gente vê uma sementinha. Nos próximos meses a gente começa a ver uma plantinha. Depois a gente começa a ver um bichinho para depois ver um homenzinho. E é esse o nosso trajeto de evolução. Nós começamos lá no mineral e vamos até o arcanjo, do átomo o arcanjo. E para isso a gente precisa do nosso fluido vital. Mas o que é vida? O fluido vital nós já sabemos. O fluido vital, ele anima um corpo físico. O fluido vital, ele vai animar esse corpo, animalizar enquanto você estiver encarnado. A partir do momento que você desencarnar, o fluido vital, ele vai para uma massa. Mas que massa é essa? Nós não sabemos ainda. A nossa asa da evolução da inteligência não nos permite ainda dizer que massa é essa. Mas nós sabemos que nós temos um fluido vital que, quando nós estamos vivos, encarnados, nos dá vitalidade. A partir do momento que nós desencarnamos, esse fluido vital volta para uma massa, que ainda vamos saber qual que é. Mas o que é vida? Os espíritos nos dizem que a vida é o efeito produzido pela ação do fluido vital sobre a matéria. Pedro Boff, ele diz no livro A Grande Síntese que a vida é Deus pensando. Mas a melhor definição e a mais bonita que eu já vi sobre vida foi da palestrante Leila Brandão, numa palestra na Casa do Consolador há muito tempo atrás. Ela cantou essa definição, mas se eu for cantar para vocês aqui, não vai ficar ninguém aí do outro lado, vai todo mundo sair. E como na natureza nada se cria, tudo se transforma, só quem cria é Deus, eu vou ler para vocês essa definição. E ela é uma definição de vida que, se você observar, prestar atenção, põe a luz do Espiritismo nessa poesia de Gonzaguinha, para você ver como fica lindo. É assim. O que é vida, meu irmão?
ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas a vida é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é a vida, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É um tempo, é uma gota, é apenas um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador em um momento de amor e esplendor. Você diz que a vida é viver. Ela diz que é luta e prazer. Ela diz que é melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu sei que confio na vida e essa moça eu ponho a força e na fé, pois somos o que fazemos da vida e podemos fazer como puder e como quiser. Sempre desejada, por mais que ela esteja errada. Ninguém quer a morte, só a saúde e sorte. A pergunta rola e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. Chega a doer aqui no chakra cardíaco, essa visão, essa poesia do mestre Gonzaguinha, numa definição maravilhosa do que é vida. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém e não existe uma pessoa que seja privilegiado nesse momento. Mas a vida é Deus em nós. E o fluido vital é um sopro de Deus, é um sopro de vida que nos anima. O fluido vital, ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Existem aqueles que estão saturados de fluido vital e aqueles que só possuem o suficiente. O fluido vital não é dado igualmente para todos. Nós recebemos o fluido vital de acordo com as aquisições que nós já fizemos. E quanto mais você doa, quanto mais você dá o seu fluido vital para o bem, mais você recebe. Quando nós trabalhamos com passe magnetizado, que é aquele passe que é a transmissão do fluido vital, nós estamos doando esse fluido. E como nós vimos lá no começo, os seres inorgânicos, eles, através da lei da atração, eles captam o fluido vital dos seres orgânicos. E isso acontece com a gente também. Nós somos capazes de transmitir, de doar o nosso fluido vital, como somos também capazes de trabalhar o fluido vital em nós, através do autopasse. Essa é a importância da gente entender essa beleza de Deus, que é a dádiva da gente ter a vida, estarmos rodeados de fluido vital, onde tudo pulsa, tudo é energia e nos envolve. Para terminar, eu queria contar para vocês uma história simples, a história que está no livro A Águia e a Galinha. E essa história, ela diz assim: existia um naturalista que morava no campo e certa vez ele achou um ovo de águia. Levou esse ovo de águia para casa e colocou para as galinhas chocarem. As galinhas então chocaram esse ovo e a águia nasceu. A águia nasceu e ali no galinheiro foi sendo criada. Até que um dia chegou um visitante, amigo desse naturalista, olhou para aquela águia e falou: isso aí não é uma galinha, isso é uma águia. Aí o dono falou assim: não, imagina, ela é uma galinha, ela já está aí há tanto tempo, ela já come milho, já aprendeu a ciscar, ela voa rasteiro. Aí o amigo falou: não, ela é uma águia. Ela já fez aquisições suficientes para que ela tivesse a quantidade de fluido vital para abrir as duas asas e voar alto. E não satisfeito, então pegou a águia, colocou lá em cima da casinha e falou para a águia: minha amiga, voa, você tem duas asas, você já desenvolveu as duas asas, você pode voar. E aí a águia olhou para um lado, olhou para o outro e foi voar. Caiu dentro do galinheiro.
Ele não satisfeito, pegou a águia, colocou embaixo do braço, levou lá para as montanhas. Chegando lá nas montanhas, ele viu várias águias voando e mostrou para a águia. Olha, essas são as suas irmãs em espécie, irmãs em humanidade. Por que que você não voa? Então a águia abriu uma asa, abriu a outra e voou. Essa seria a nossa história para terminar. Se não tivessem aqui duas dúvidas que eu gostaria de colocar antes da gente terminar. Seriam duas perguntas que eu sei que as pessoas fazem. As pessoas fazem as perguntas assim: se nós passamos por todos esses reinos, por que que a gente não vê animal virando gente, animal virando humano? Porque mesmo assim, a gente tem que pensar, o chimpanzé ele tem 99,6% de igualdade com o homem. Por que que a gente não vê essa transformação do animal em homem? E os espíritos nos respondem: porque existem planetas que são intermediários, que são adequados e próprios para essa transformação, comprovando ainda mais toda a beleza da criação do universo, a criação de Deus. Muito obrigado, paz, muita paz a todos.